Olá pessoal, tudo bem? Então, antes da gente começar esse momento de reflexão e de aprendizado que é a nossa palestra, eu queria pedir um minutinho da atenção de vocês, tá bom? Para fazer um pedido para vocês. Como todo mundo sabe, nossa SEEB, a Sociedade de Educação Espírita da Bahia, ela é mantida pela doação de nossos sócios, nossos colaboradores e também dos eventos que a gente realiza na casa, além da livraria, da nossa lanchonete. Só que, infelizmente, por conta da pandemia, nossas atividades presenciais estão suspensas há praticamente um ano. Então, eu queria pedir que vocês possam nos ajudar nesse momento, contribuindo com qualquer coisa para que a gente possa continuar mantendo a nossa casa, a nossa sede, as nossas atividades e esperando em Deus que em breve possamos estar todos juntos, novamente, reunidos aqui presencialmente. Aí você se pergunta, George, como é que eu posso colaborar? É simples, aqui mesmo nesse vídeo está aparecendo agora as informações de como você pode fazer sua doação. Se não conseguiu por aqui, não tem problema. Procura qualquer um de nós nos nossos grupos de WhatsApp. O importante é colaborar, não é não? Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Muita saudade e até breve e boa palestra! Olá, queridos amigos da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, SEEB. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Eu queria agradecer pelo convite para mais uma vez estarmos juntos na abordagem do tema proposto pela casa. Queria também saudar a todos aqueles que nos acompanham pela forma virtual. Bom, na abordagem de hoje, a casa me solicitou que fizesse algumas breves considerações sobre a lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis morais da vida que nós vamos encontrar mais bem elucidada no Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, a parte 3 do Livro dos Espíritos, das questões 776 à questão 802. Então, ali entre essas questões, nesse contexto, dá para se notar que é um número significativo de questões feitas por Allan Kardec e respondidas pelos Espíritos, nós vamos então perceber como eles vão tratar de um modo bem sintético, de um modo bem abrangente, apesar de ser sintéticas as respostas, mas de um modo abrangente, a lei do progresso. Tá certo? Quando nós pensamos em lei, nós pensamos em algo impositivo. Né? Lei, nós estamos falando de uma impositividade. Quando dizemos a lei brasileira diz isso, ou seja, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, né, o que o Estado brasileiro, o Estado é no seu sentido mais geral, né, Estado no sentido de nação, né, o que o Estado brasileiro determina que se faça em casos como esse, é isto. Aí vai ao texto da lei e lá vai se encontrar qual é o regramento estabelecido pela lei para que uma conduta seja, então, uma conduta legal ou ilegal. Né? Então, a lei, ou seja, a impositividade, né, ela tem o seu campo de atuação. No caso, as leis morais, né, elas são uma forma com a qual Deus se dá a conhecer. Né? Uma das formas que Deus dá a conhecer às criaturas no universo, porque as leis morais atuam no universo. Né? Então, Deus se dá a conhecer através dessas leis. Conhecemos a vontade divina
através dessas leis. Quer conhecer Deus? É como se pudéssemos dizer assim: quer conhecer Deus? Conheça as suas leis. Então, essas leis já vêm desde tempos mais recuados. Os 10 mandamentos. Ali está a expressão da vontade de Deus. Né? Aquele conjunto de regramentos trazidos por Moisés. Depois Jesus vem apresentar também a vontade divina. E essa vontade, toda ela marcada, né? Vamos dizer assim, calcada no amor. O amor é a emoção de base, é o sentimento de base para a lei. Tanto que a lei das leis é o amor. Todas as outras leis morais, se nós fizermos uma observação, né, uma análise mais detalhada, nós vamos ver que todas elas estão ligadas ao amor. O amor é a lei que vai realizar este comando. Portanto, quando dizemos lei, nós estamos dizendo aquilo que é impositivo. Não é? Do latim, nós vamos encontrar ligare, lei, né? Lei com este radical do latim, ligare. Quando nós falamos em religião, falamos em quê? Em religare. Né? Ligar de novo, fazer uma religação. Né? Então, quando dizemos lei, nós estamos falando, na verdade, desse radical, né? Ligare, que significa aquilo que liga. Né? Aquilo que liga. Ou seja, a lei é o que nos liga a Deus. E onde está Deus? Em tudo. Então não há como nós, na verdade, nos evadirmos da lei. Não há como nós fugirmos da lei. Ninguém foge da lei. Não há como, impossível. Não há como, não tem como fugir. Para onde nós nos movimentarmos, Deus está. Estamos ligados a Deus. Estamos ligados à sua vontade. E a sua vontade está manifestada no universo pela ordem. E a ordem é garantida pela lei. Até do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, a lei que temos em um país qualquer é a lei, ou seja, o sistema impositivo que garante a ordem naquele país. Essa é a finalidade da lei. Paulo de Tarso bem percebeu isso. Né? Ele diz: em Deus estamos. Lembra disso? Lá em Atos dos Apóstolos. Né? Em Deus estamos. Deus somos. Estamos em Deus, Deus somos. Em Deus nos movemos. É como se ele estivesse dizendo: bom, meu amigo, não há como você estar fora de Deus. A nossa limitação, a nossa consciência meramente corporal, pequena ainda na sua expressão captativa, é que vai fazer com que nós estejamos criando uma separação entre nós e Deus. Entendeu? Ou uma separação entre nós e as outras pessoas. Mas isso é pelo nosso primitivismo. Porque, na verdade, isso não existe. Nós estamos o tempo inteiro interligados. Então, lei significa, na sua expressão do radical latim, né, ligare, aquilo que liga. A lei nos liga a Deus, a tudo. Há uma outra acepção da palavra lei do latim, também que pode ser usada, legere. Legere significa aquilo que se lê. O que é que se lê? Se lê é aquilo que se percebe, aquilo que se traduz. Não é? Se ler é ingressar na intimidade de algo que está posto, ou proposto, ou visível, ou apresentável, ou manifestado. Então,
É nesse sentido. Mas não vamos aprofundar muito nisso, né? Bom, mas enfim, então a lei, com sua impositividade, né, ela traz as suas características da inviolabilidade. A lei é inviolável. A lei é inevitável. Você não tem como evitar a lei. Ela se impõe, porque a lei está em nós. Lembra quando Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, Leis Morais da Vida, exatamente, capítulo 3, onde se acham escritas essas leis? Os Espíritos respondem, na consciência. Ou seja, está em nós. Não tem como o indivíduo se evadir da lei. A lei está em nós. Mas, enfim, então, uma dessas leis é a lei do progresso. A lei do progresso é a lei que estabelece como um impulso interno do indivíduo que ele tem que progredir, ou seja, que ele tem que se deslocar evolutivamente. Se deslocar evolutivamente. E aí nós vamos sintetizar numa expressão: intelecto moralmente. Se deslocar com o seu entendimento, com a sua compreensão, a sua capacidade de cognição sobre o mundo, sobre a vida, sobre os mecanismos pelos quais as coisas se dão, se formam, se realizam no mundo externo, mas também no mundo interno. A cognição, o conhecimento de si mesmo. E aí estão os estudiosos da mente, a psicologia, com todos os seus ramos e todas as suas formas de apreensão e de captação do próprio indivíduo em relação a si mesmo, em relação ao outro, no mundo das suas relações. E aí nós vamos progredindo, ou seja, nós vamos desenvolvendo determinadas potencialidades que estão em nós, porque o Espírito está pronto. Lembram que Jesus disse isso? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, para que você não volte à viciação anterior. Hoje nós estamos falando da lei do progresso, nós estamos falando da lei do progresso moral, ou seja, da lei do progresso ligado ao campo do desenvolvimento moral do espírito. Consequentemente, ou seja, o campo do desenvolvimento intelectual também. Porque com a captação, com o entendimento, com a apreensão, que nós esticamos os nossos recursos. Não é? Nós vamos nos deslocando evolutivamente através dos milênios e milênios. Porque são muitas experiências. Umas em sistemas, em corpos, em estruturas que podem manifestar uma consciência, e outros uma inconsciência, que é de onde vivemos. Nós estamos vindo de plenas inconsciências dos reinos inferiores, onde havia os automatismos da vida inferior, mas chegamos no reino hominal. Aí já temos a inteligência manifestada e o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, de olhar, de verificar, de observar. Quando nós falamos em desenvolvimento moral, estamos falando em escolha entre o bem e o mal. Nesse sentido geral, não é? Nesse sentido geral. Portanto, age no bem quem cumpre a lei de Deus. Age moralmente mal quem dela se afasta. Questão 628, questão 629, questão 630, por ali, no Livro dos Espíritos. Então a lei, na questão 614, vocês vão ver lá, na questão 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer: feliz é todo aquele que cumpre a lei, só é infeliz o homem que dela se afasta. Porque a lei é uma espécie de guia, é uma espécie de
de rota, é uma espécie de condutora para Deus. Violamos a lei, temos que parar para nos harmonizarmos com ela. Isso pode levar séculos, milênios. Reharmonizamos com a lei, porque há uma lei, dentro da lei há leis ou regramentos específicos que é de causa e efeito. Então, pela lei de causa e efeito, né, quando você escolhe, é uma ação, é uma causa, você dá causa, você dispara, né, você dispara um reencontro com o ato que você praticou. Um reencontro futuro. Esse futuro pode ser o minuto seguinte, pode ser 1000 anos. A depender da oportunidade que se tenha para ver esse reencontro. Mas não é lei de causa e efeito que nós estamos falando, né? Estamos falando no seu contexto geral. Então a lei de causa e efeito é também no conjunto das leis uma estrutura de manifestação da vontade divina, que é a lei, de modo que o indivíduo progrida. Se ele não recebe o impacto daquilo que ele praticou, ele não caminha progressivamente, ele não caminha evolutivamente, porque ele fica com débitos. É por isso que o espírito moralmente não avança. Jesus narra isso, né? Jesus ele se refere a isso. Ele diz, quando fores orar, deixa a tua oferenda no altar, volta, reconcilia-te com aquele que você está a caminho. Assim, então após isto, volta e ora. Porque nós estamos nos deslocando como meta para Deus. Mas como eu posso me deslocar para Deus? A oração é um deslocamento para Deus. Se eu trago ódio no coração, o ódio interdita essa ação de deslocar-me para Deus. É isso que ele quer dizer. Então há que se estabelecer a reharmonização com a lei, que é a lei de amor. Ela é a lei central. Ela é a lei das leis, como já dissemos. Então, amigos, quando falamos em progressão dos espíritos, aí vocês vão para a questão 114 até a questão 127 do Livro dos Espíritos. Notem que nós estamos, por assim dizer, fora da lei do progresso. Não é fora, bem. Em outra parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar da progressão do espírito, como eles progridem. Na 114, e vocês lembram que da 100 até a 113, Kardec vai apresentar a escala espírita. Lembram disso? Com 3 categorias de espíritos, e aí nós vamos transitando. Se a gente olhar ali, nós vamos perceber em que mais ou menos nível evolutivo nós estamos. Mas da 114 a 127 ele vai falar da progressão dos espíritos. Então na 114 ele vai perguntar se os espíritos eles melhoram por eles mesmos. Aí os espíritos sim, por um impulso próprio do espírito. Não é um fator externo que melhora o espírito, mas é pelo próprio impulso. Impulso do quê? Da lei do progresso. Porque a lei é impositivo. Eu não tenho como não progredir. Eu vou progredir. Eu posso escolher como eu quero progredir. Aí é o livre-arbítrio. Eu não posso escolher não progredir. Isso é contrário à lei. Eu dou uma estacionada, eu paro, eu crio dificuldades, eu quero obstacular o progresso meu, de outros, etc. Tudo bem, mas isso é por um tempo. Depois você tem que se deslocar. É inevitável esse deslocamento, mas nós não vamos falar dele hoje, tá certo? Porque demandaria nós ingressarmos nos escaninhos da mente, do psiquismo. E isso seria um pouco longo, né? Mas enfim, então é neste sentido que nós vamos progredindo. É um deslocamento evolutivo. É um deslocamento evolutivo a partir das experiências que o espírito vai tendo, vai vivenciando. Porque é da lei que o espírito vai recebendo
os recursos. Jesus contou uma parábola para isso, parábola dos talentos. O Senhor ia viajar, deu 5 talentos a um, 2 talentos, 1 talento ao terceiro. É da lei que recebemos os recursos para poder nos desenvolver. A questão 115 vem logo após a 114, naturalmente. Ela vai se referir a isso. Dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Pergunta Kardec. Porque ele constata que tem bons e maus, vivem entre si por causa da lei de sociedade. Que é outra lei. Então, aí os espíritos, não, todos são criados simples e ignorantes. Sem saber, vocês não sabem. Não tem o conhecimento sobre si mesmo, sobre a vida e sobre as coisas. Apesar dos recursos estarem latentes dentro dele. Aí eles dizem, simples e ignorantes, porém com uma missão. A missão qual é? A de se autodesenvolver. A de trabalharem pelo seu próprio crescimento. E aí eles dizem, e é por isso que Deus lhes dá as experiências para serem vividas, e no exercício e na vivência dessas experiências, os espíritos vão ativando as suas potencialidades, a fim de que obtenham o conhecimento da verdade. Mas quem disse isso? Sobre o conhecimento da verdade? Jesus lá atrás. Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Lembram disso? Então a meta é chegar a Deus. Existe uma relação muito profunda entre progresso e transformação. É intrínseca, ligada, é visceral. Progredir é deslocar-se num transformismo até a perfeição, que nós não temos nem ideia do que seja. Jesus é o único ponto conhecido nosso sobre a perfeição. Mas que Joana de Ângeles afirma que nós não dispomos, na psicologia profunda que temos hoje, das medidas para avaliar, mensurar o psiquismo de Jesus. Ela se refere a Freud, a Carl Gustav Jung, aos grandes pensadores. Não tem essas medidas porque não há um outro para comparativo. Você não tem como comparar nenhum humano, por mais desenvolvido, por mais evoluído que ele tenha sido, no passado ou agora. Você não tem como comparar um humano dentro da escala do amor. O amor de Jesus é incondicional. O nosso amor é muito condicionado. Nós estabelecemos condições para amar. Há pessoas que não gostam de outras porque têm outra crença. Imagine. Pensei. O que é você não gostar de alguém porque a pessoa tem uma crença diferente da sua? Você não tem condições ainda de eliminar as crenças e amar a pessoa. Não é? Então imagine, né, amigos? Nós ainda criamos inimigos. Mas criamos inimigos pela necessidade de criá-los. Pensem nisso. Amai os vossos inimigos. Está lá o mestre dizendo isso. Mas como? Se eu ainda tenho necessidade de fazer guerras, de fazer disputas, refregas, embates, se eu ainda conduzo matrizes de violência muito profundas em mim, como não vou ter inimigos? Tem que ter inimigos. É como pensamos, não estou dizendo que nós temos que ter inimigos, estou dizendo, é como ainda nos movimentamos, apesar de intelectualmente já estarmos bem desenvolvidos. Já conhecemos a mensagem do Cristo. Conhecemos o Evangelho todo. Alguns dizem lá, Mateus ou Lucas, capítulo tal, sabe tudo. Mas isso é intelectivo. Isso não está amadurecido moralmente. Isso não é uma verdade moral ainda. Então fazemos críticas às pessoas, as claras ou críticas veladas, mas fazemos.
Então estamos ainda compreendendo todo esse processo. Então, amigos, o que vivenciamos é um vir a ser evolutivo. Eu separei aqui um trechinho do livro Do Outro Lado da Matéria, do professor Jorge André dos Santos. Jorge André dos Santos morreu com 100 anos. 100 ou 101. Eu estou agora um pouco na dúvida, acho que foi 100 anos. Ele ia fazer 101. Quase 101 anos, tá certo? Professor Jorge André, grande psiquiatra, espírita, baiano, e que viveu mais de 50 anos no Rio de Janeiro. Tá certo? Escreveu obras belíssimas, brilhante expositor espírita e um escritor espírita com obras muito boas, todas elas ligadas à área da ciência espírita, à área da pesquisa, né? E eu selecionei aqui, dentro dessa obra dele, Do Outro Lado da Matéria, é o título, Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida. Eu selecionei aqui quando ele fala do mecanismo evolutivo. Ele diz assim, vou só esse trechinho, uma obra é uma consistência muito grande, muito profunda, muito boa, muito elucidativa. Ele diz assim, crescer é avançar, deslocar-se, ir para frente, avançar, adquirir experiências, colher informações e refletir psiquismo. Olha aí. Jorge André. E refletir psiquismo. Então é à medida que vamos andando, caminhando, vivenciando, é à medida que vamos crescendo. Voltamos à questão 115 que nós nos referíamos. Leiam lá, Livro dos Espíritos. Questão 115. É uma das mais importantes questões do Livro dos Espíritos. Na minha opinião. Tem. Porque o Livro dos Espíritos, todas as questões são importantes. Mas eu estou dizendo que existem questões centrais no Livro dos Espíritos. Questões que são uma espécie de síntese de determinado conjunto de temas. A 115 é uma dessas. A 540 é outra. A 119. Ou a 919. Né? Que vai falar do autoconhecimento e tal. Aquilo é fundamental, uma ferramenta fundamental. Dentro desse processo evolutivo, inclusive, o autoconhecimento é basilar. Né? Mas, enfim, aí ele segue. Somente um impulso de um psiquismo de profundidade, olha aí, meus amigos. Lembra quem? Jesus. Quando ele fala do reino, o reino é um psiquismo de profundidade. Somente o impulso de um psiquismo de profundidade, ampliando-se em aptidões, ou seja, em capacidade de estar apto para realizar, para fazer. O que é uma aptidão? É o estado daquele que é apto para fazer. Somente o impulso de um psiquismo de profundidade, ampliando-se em aptidões, poderá explicar o direcionamento organizado e a desconhecida telefinalidade evolutiva. Então notem, o que é que ele está querendo dizer? Quando ele fala telefinalidade, ele quer dizer assim, nós estamos dentro de um processo de deslocamento, como ele está dizendo, e a telefinalidade é aquele sentido do que já estamos, sabemos que estamos indo para uma meta melhor, central, organizada, como ele diz, organizado, a expressão dele, mas não temos a exatidão de onde chegaremos. Notaram isso? Notaram isso? A expressão que ele usa? E a desconhecida telefinalidade evolutiva. Então a evolução tem uma finalidade. Você vai chegar a um ponto, você vai alcançar um lugar, você vai alcançar um estado. A perfeição é um estado de plenitude da alma. Você vai chegar lá, mas você não sabe exatamente quando e como isso vai acontecer. É muito sintético, mas profundo, né? Nós não vamos ficar aqui não, porque tem muita coisa interessante aqui. Vamos seguindo. Então, na verdade, o que nós vamos fazer? O que nós vamos analisar? É a marcha desse processo
desse progresso. A marcha desse progresso. Por ser lei, é inevitável, é inviolável. É um progresso moral, porque é um progresso de compreensão da vida, dos mecanismos sobre os quais a vida está estruturada. E a vida é a expressão de Deus. Se você entende a vida, você entende Deus. Você conhece mais Deus. E à medida que nós conhecemos Deus, que é a verdade, conhecereis a verdade, e ela vos tornará livres. Então nós vamos, de verdade em verdade conhecida, vamos chegar à verdade total, que é Deus. Isso é progredir, através do progresso intelectual e o progresso moral. Os espíritos dizem que o progresso intelectual, de certo modo, vem antes, mas o progresso moral não vem imediatamente após. Podemos encontrar pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, mas moralmente muito frias. Duras, exigentes, graves, cruéis. Cruéis, não é? Mas quando houver o despertamento moral pela expansão da consciência, e ele conseguir identificar essa telefinalidade a que se refere Jorge Andréa, para onde ele está caminhando, e aí a lei de causa e efeito vai ajudar muito, porque vai fazer o indivíduo se reencontrar com as situações que ele provocou. E então ele, pela reencarnação, atos, portanto, situações futuras, a vida futura, o que é que acontecerá? Ele tomará outras conclusões. Rapaz, não se pode fazer isso, porque isso dói. Porque isso dói. Então, à medida que vamos avançando e a lei vai atuando, nós vamos ver na questão 784, que também está ligada à lei do progresso, nós vamos ver lá, Kardec diz, mas vocês falam da evolução, mas o que vemos agora é uma humanidade cruel. Aí o que os espíritos respondem? Meu amigo, mas muitas vezes, para nós percebermos a necessidade do bem, é necessário que se permita que o mal ele se amplie drasticamente. Nós vivemos de uma sociedade muito dura, estamos ainda nela, é claro, não acabou. Não é a pandemia da Covid que acabou a dureza das pessoas, mas conduziu as pessoas a um estado de constatação da sua própria fraqueza, da sua própria fragilidade. E isso é importante. Não é algo que o homem tenha o domínio sobre o vírus. Como a nossa natureza ainda é muito animal, quando encontramos externamente algo que gera embate e possa provocar a nossa destruição, o que fazemos? Entramos em nós mesmos. Entramos em nós mesmos. Não quisemos entrar pela busca natural do amor. Estamos entrando pelo medo. Porque lá dentro, intuitivamente, sabemos o quê? Lá está o espírito imortal. Ele é imortal. Lá está Deus, na base desse princípio imortal. Além de outras tantas consequências que a pandemia ela vai proporcionar. Então, amigos, Kardec tem a oportunidade de dizer, na abordagem da lei do progresso, no comentário de um determinado item, ele vai dizer que o homem vai perceber tudo isso à medida que ele vai se elevando acima da matéria. À medida que ele vai se elevando acima da matéria. Depois ele aborda a questão da civilização e ele diz: a civilização é um progresso importante, mas é incompleto. A civilização só vai se completar com o desenvolvimento moral do espírito. Aí ele vai trazer uma questão que eu vou ler aqui, eu separei para ler, dentro desse tópico da lei, do item da civilização, no exame da lei do progresso, que é a questão 793. Por que indício se pode reconhecer uma civilização completa, já que aquela apenas que é instruída, né, é incompleta? Aí os espíritos respondem: reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral.
credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos. Olha aí o profundo sentido de fraternidade. Muito esquecido, um princípio muito esquecido entre nós, de que ele é um princípio harmonizador do nosso progresso. E quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Pense aí. É o que somos. Porque há pessoas que morrem de fome. Nós, muitas vezes, estamos fazendo grandes teses sobre a identificação dos meandros do psiquismo. Tudo isso é legítimo, não há nada que não seja legítimo. Mas é claro que é legítimo. Mas não pode ser só isso. Mas não pode ser só isso. A caridade é também moral. Tanto que os espíritos dizem, a caridade moral é a mais fácil, a caridade material é a mais fácil de se fazer. Mas a caridade moral é a caridade que envolve. Aí a gente passa por isso. Outro dia eu dizia a alguns amigos isso. Gente, os espíritos não estão dizendo para a gente ignorar a caridade material. Isso é mais fácil. Ele não está dizendo que não tem importância. Ela é a expressão da caridade. Imagine, se nós não estamos conseguindo fazer a caridade material ainda, faremos a moral? Se nós não estamos fazendo a mais fácil, segundo eles, estamos fazendo a mais difícil, a mais complexa, a que envolve, complexa no sentido de envolver renúncia. Não dar uma resposta ácida, dura a alguém, é uma renúncia. Poderia dar, mas não vai dar. Por quê? Porque você quer poupar a pessoa. Dê até uma resposta em um nível onde você consiga levar o outro a pensar, a refletir. Ou faça o silêncio. Às vezes, alguém com quem você convive e é duro com você, 20 anos depois vai lhe perguntar, mas você nunca disse nada sobre... Mas você nunca me perguntou. Às vezes, o outro é senhor das suas próprias razões. E nós não encontramos campo para ver determinados... A não ser anunciando aqui e ali, com a nossa própria conduta, isto. Se o outro não percebe a conduta, vai querer a fala? Depende, precisamos ver. Cada caso é um caso. É isso que eu estou trazendo aqui para a nossa reflexão juntos. Nós estamos refletindo juntos. Então, amigos, a caridade, ela passa, veja como eles colocam, como o Espírito coloca na 793, a caridade cristã. Aí sim. Como é que a caridade cristã? Aí seria para a questão 886 do Livro dos Espíritos. Está lá os 3 núcleos que constituem a caridade cristã. Benevolência para com todos, é assim? Para com todos, todos são todos mesmo. Não é aquele que eu não gosto muito, né? Esse está fora. Não, com todos. Benevolência, indulgência para com as imperfeições do outro, as imperfeições alheias, a indulgência, ou seja, a compreensão, o entendimento, a aceitação de por que o outro é assim, o entendimento de que ele é livre para ser assim, e o perdão das ofensas. Que aí é a chave, eu costumo dizer, o perdão é a chave do nosso progresso moral. Naqueles onde o perdão se instalou concretamente, esses já avançaram. Os caras já andaram, já estão na frente. Ele não vai ter mais disputa.
ele vai auxiliar. Não tem mais disputa. Porque ele não está defendendo uma imagem. Ele já traspassou a imagem. Ele já está na frente da própria imagem dele. Ele já está preocupado com o outro. Sabe que o outro agride e tem os seus desequilíbrios, porque o outro não está bem. Mas você não precisa não ficar bem. Você pode escolher ficar bem e auxiliar o outro, sem impor a ele. Você tem que ter uma destreza para isso. O amor não impõe, quem ama não impõe. Então, amigos, nós vamos, dentro desse transitário evolutivo, nós vamos, e os espíritos vão também no exame da lei do progresso, vocês leiam tudo isso lá, gente. Eu estou fazendo uma certa síntese da lei, né? Mas vocês têm que ler a da questão 776, a questão 802, e vocês vão perceber coisas belíssimas que sequer foram ditas aqui nesse breve vídeo, né? Nessa breve exposição. Né? Então eles lá vão abordar a questão do progresso da legislação humana. E vão dizer que a civilização, por ser incompleta, como já vimos um pouquinho antes, quando ela não tem os caracteres profundos da caridade, conforme lemos no livro, na questão 793, a civilização, eles dizem os espíritos, tem as suas exigências particulares. E qual é o ponto central das exigências particulares da civilização? As desigualdades. As desigualdades. Esse é o ponto central do que nós estamos vendo hoje no mundo. Hoje, que eu digo sempre, mas agora, isto é algo bem sensível. Ponto muito sensível. Por isso o direito vai mudar. Por isso o direito está mudando nos países. As legislações dos países, elas estão cada vez mais ligadas a um princípio central, principalmente as constituições, chamado princípio da dignidade da pessoa humana. O Brasil tem a dignidade da pessoa humana como princípio constitucional, que se derrama sobre todo o ordenamento jurídico brasileiro. Quando um juiz tiver que aplicar uma norma, uma lei, ele precisa medir, apreciar e integrar ao artigo escrito, a regra, por assim dizer, este princípio. Esse artigo, nessa aplicação que eu estou fazendo, ele viola a dignidade da pessoa humana? Em que houve a violação? Ele não pode pensar apenas em termos da lei em si. Porque o nosso sistema, ele sempre foi tradicionalmente um sistema legal, né? Um sistema jurídico patrimonialista. Se você pegar o Código Civil de 1916, era um código eminentemente individualista e patrimonialista. Com o transitar da evolução legislativa, a partir da integração de processos, onde os direitos humanos, os direitos da pessoa humana ganharam foros internacionais em outros países, onde foram mais desenvolvidos e mais observados, e aí existem várias etapas desse desenvolvimento, que não interessa ao nosso estudo hoje aqui, está se aprimorando esses princípios, dentre os quais o princípio da dignidade da pessoa humana está assomando essas legislações. Tudo é decorrência do Evangelho do Cristo. Por isso Jesus influenciou todos os campos, mas também o campo legislativo. Também o campo legislativo, porque lá está a caridade, a preocupação com o outro. Quem de nós no Ocidente não leu a parábola do bom samaritano?
Ali é um tratado de acolhimento, um tratado de caridade. Então, que se dá? O princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da solidariedade social. Porque pessoas, quando chegam a determinada idade, mesmo sem terem contribuído para a Previdência Social, têm direito a um benefício especial para sobreviverem. E outros tantos desdobramentos dentro da legislação, estou falando do Brasil, mas em outros países também. O seguro-desemprego. Isso é um princípio de solidariedade social. E outros tantos princípios que não vamos narrar aqui agora. Né? Então, amigos, os espíritos vão dizer algo muito interessante. Eles vão dizer assim, na questão 796. Eles vão dizer: só a educação poderá reformar o homem, retirando deles o egoísmo e o orgulho. Sabe? A educação como um processo de ingresso no próprio indivíduo para atuar sobre as suas matrizes de profundidade, sobre um eu profundo e que alberga todas essas divinas matérias internas em nós e fazer com que esses recursos transitem de lá para fora. Educação, ex ducere, ex mais ducere. Educação, ex fora, aquilo que está fora, né? Ex ducere, o que traz, o que conduz, conduzir para fora, né? É uma conceituação tradicional, né? Tradicional. Há outras conceituações. Essa é a mais tradicional. Então, do latim, ex ducere. Então, Jesus foi um grande educador. Ele trouxe de dentro para fora a alma do indivíduo. Tem de bom ânimo. Olha como ele fala. Na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Olha aí como ele fala. O que é ter bom ânimo? É você não agir e se relacionar com a vida apenas com o ego, com esse centro diretor mais externo, que é importantíssimo dentro da estrutura do psiquismo e que interage com a vida exterior, com a vida de relação, mas recolhe recursos da vida de relação e passa para dentro do indivíduo. Tem de bom ânimo, ou seja, atue com a sua alma, porque ânimo vem de ânima, ânima é alma. Não é assim? Ânima é alma. Ou seja, haja na vida com a alma, com a sua alma. Põe a sua alma nos atos da sua vida. É isso que quer dizer. Porque se você vive a vida só material, você não suporta. É insuportável. Você vai 1 ano, 2, 10, 20, 40, 50, 60, né? Em um dado momento, você vai neurotizar, psicotizar, fazer estados graves de psicopatologias, enfim. Muitos vão ao suicídio, porque não suporta, se torna insuportável. Mas Jesus diz, não faça isso. Ponha a sua alma. E aí mesmo, diante de determinadas perdas materiais, você prossegue com tranquilidade. Porque você vive. Se você vive, você prossegue. Você reconhece a vida. Você reconhece a essência da vida. Porque a vida não é para ser conhecida, é para ser reconhecida. Porque nós somos vida. Vida não se conhece, vida se reconhece. Porque nós somos vida. Precisamos atuar com vida na vida.
Então, amigos, no último tópico, ele vai falar sobre o Espiritismo, né, como um recurso importante na questão 799 do Livro dos Espíritos. Ele vai dizer, Kardec vai perguntar em que o Espiritismo pode auxiliar a humanidade no seu progresso. Aí os Espíritos vão dizer, fazendo com que o indivíduo identifique quais são os seus reais interesses. É isso que o Espiritismo vai fazer. Quando ele vai apresentar ao indivíduo a sua realidade de espírito. Antes de perguntarmos quem somos, precisamos perguntar que somos. Somos espíritos. Depois vamos buscar a nossa individualidade. Né? Depois vamos fazer a nossa autoidentificação. É um outro processo. Joana de Ângeles trabalha muito bem essas etapas psicológicas para reconhecermos a nossa individualidade, para identificarmos a nossa singularidade, porque somos únicos no universo. Imagine isso aí. Imagine isso aí. É quase impensável, inimaginável que Deus tenha criado seres únicos. Ninguém é igual a ninguém no universo. Não estou falando só no planeta Terra, que já seria coisa demais. Mas a nossa mente, o nosso psiquismo não suporta. Não tem como identificar isso. Fala-se em bilhões de galáxias, com estruturas que desconhecemos. Imagine isso. É Deus. Então, amigos, eu queria ler a questão 800 do Livro dos Espíritos para a gente encerrar. Peço desculpas porque eu me alonguei bastante mesmo, mas eu vou ler essa questão que eu reputo importante, uma delas, importante para a gente estar sempre estudando. Questão 800. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Pergunta Kardec. Resposta. Conhece bem pouco os homens. Quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem, olha bem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Processo educativo. Educação é um progredir, é uma ação intensa no sentido de ativar as potencialidades internas e o homem velho vai se tornando um homem novo. Eu queria até falar um pouco de ortogênese e de filogênese hoje, mas não deu porque a gente ia demandar muito tempo. Mas tornar um homem novo. Né? Então, e morfogênese também, né? As formas também vão se modificando. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa, some, é tirado. E aquela geração vê coisas que as gerações anteriores não viram. E que é o próprio indivíduo, nas gerações anteriores. Porque nós estamos reencarnando. A vida futura é a vida logo a mais. Né? Na minha última encarnação, essa seria a vida futura, já é a minha vida presente. E eu já estou planejando a vida seguinte, com os atos de agora. O Espiritismo vem rasgá-lo, esse véu, de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito, olha aí, que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Progredir. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Perfeito! Essa questão, leiam, questão 800 do Livro dos Espíritos, facilitará os outros passos. Porque progredir é deslocar-se evolutivamente. É caminhar eliminando imperfeições e desenvolvendo potencialidades. É um ato misto, é uma ação mista de eliminar imperfeições
de vislumbrar o novo, querer o novo, intuí-lo e seguir por ele. Nessa telefinalidade evolutiva a que se referiu nosso querido Jorge Andréa, conforme lemos um pouquinho antes. Então, amigos, eu queria deixar essas breves reflexões sobre o tema Lei do Progresso. Leiam, estudem. É uma lei importantíssima. E mesmo quando nós achamos que não estamos progredindo, estamos. Isso é algo muito interessante. Mesmo quando nós achamos que não estamos progredindo, desculpa, estamos. Porque já não somos mais os mesmos do dia anterior, da semana anterior, do ano anterior ou dos 10 anos anteriores. Somos outra pessoa. Queria deixar, então, essas reflexões para os queridos amigos da CEB e todos aqueles que nos assistem. Desejar bons estudos, boas reflexões e boas e profundas ações dentro do campo do nosso próprio progresso. Porque progredir é, sim, também um ato de vontade. Muita paz a todos.